E aí, pessoas do primeiro, tudo bem com vocês? Aqui é o Renê, a maioria de vocês me conhece e eu estou aqui gravando essa aula para vocês que é referente à semana do dia 22 ao dia 26 de junho, beleza? Como vocês sabem, eu não sou um youtuber, eu não tenho uma câmera especializada para essa bagaça, o meu fone de ouvido é com fio ainda e ele está por baixo da minha camisa aqui para poder fazer o negócio funcionar. O áudio não é dos melhores, mas tô nem aí, né? O que dá para fazer é o que a gente vai fazer, fechou? A intenção é dinamizar um pouco para não ficar só no texto, para a gente poder conversar e porque eu gosto de falar também, eu acho mais esclarecedor quando eu consigo pôr expressão e gestos e tudo mais. Beleza? Então sejam bem-vindos aqui a essa nossa aula, certo? Beleza. Seguinte, pessoas, no segundo bimestre, um dos assuntos que a gente precisa trabalhar é sobre, e eu vou ler aqui para falar certinho, filosofia e outras formas de conhecimento, mito, cultura, religião, arte e ciência. Então eu quero falar um pouco sobre isso, sobre as várias formas de conhecer a realidade. Não sei se você tinha pensado nisso, tem várias formas de olhar a realidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, beleza? Mas antes, queria começar esclarecendo para vocês e trazendo para a luz da razão a verdade de que cada um enxerga as coisas a partir de um ponto de vista. Já parou para pensar nisso? Eu sei que falando assim parece, é meio lógico, tá? Eu sei que parece lógico, mas pense o seguinte, tem coisa que para você é tipo assim, meu, que da hora. Agora pro seu amigo agora pro outro já é um negócio que gera medo. Uma mesma coisa é vista de pontos diferentes por várias pessoas diferentes. Cada um enxerga mais ou menos de um jeito. Muitos enxergam muito parecido ou até idêntico, só que cada um enxerga de um jeito diferente. Vou dar um exemplo para ficar fácil. Se eu falar para você assim, pão, o que vem na sua cabeça? Na minha cabeça, vem café da manhã. Como eu preparei essa aula, né? Então na minha cabeça, na verdade, vem a aula inteira. Mas normalmente pão é café da manhã. Pão é café, pão é leite, quentinho, pro bom mineiro que nem eu, quentinho, queijo, crocância, pão é isso. Ponto. Agora, para outros, quando fala a palavra pão ou quando o cara vê pão, pode ser que ele pense em fome. Para outros, quando eles pensam em pão, significa um alimento delicioso. Para mim, pão não lembra fome. Para mim, pão não lembra alimento delicioso. Para mim, pão é pão. Pão é café da manhã. Pão é gostosinho. É gostoso se ele for crocante. E só. Ou lanche. Mas enfim, pão geralmente é café da manhã. Ai, gente, meu estúdio não é bom. Ouviram um caminhão aí? Então, é isso aí. Bom, isso acontece por quê? Porque cada um enxerga o mundo a partir de um olho diferente. Não, lógico, de um olho físico diferente, porque cada um tem um, mas eu estou falando no sentido metafísico, no sentido espiritual, no sentido de conhecimento, de óculos para a realidade. Vou explicar da seguinte forma. Quando eu penso em pão, a minha realidade é de tomar café da manhã com pão. Como eu moro em sítio, agora eu não estou no sítio. Pelo barulho da moto, vocês sabem, né? Mas eu moro em sítio, então estou acostumado a comer pão velho. Vai buscar num dia, come no outro, 2 dias depois. Mas pão é coisinha gostosinha, assim, de se comer, tal. Para o outro, vamos supor que aquele que olha para o pão e pensa em fome, por que ele pensa nisso? Estou inventando uma história, tá? Vamos supor que ele passou fome por um tempo da vida dele, ou passa fome ainda hoje, e pão é um alimento relativamente barato e que causa saciedade. Então a família dele conseguia comprar pão. Então hoje, quando ele lembra daquilo, não, pão me lembra fome, me lembra passar fome. Para um outro, às vezes, com uma vida mais religiosa, pão lembra jejum, passar o dia sem comer nada, pão e água apenas. Agora tem um outro que quando pensa em pão, ele vai falar assim, pão é um alimento delicioso. Normalmente eu não penso isso e você provavelmente também não. Eu penso alimento delicioso, churrasco, lasanha, sonho de padaria. Pão não. Mas, por exemplo, quando eu fui visitar lá a Ilha do Marajó, aproveita que você está offline, que você está fazendo estudo em casa e procura a Ilha do Marajó. É da hora aquela região.
Quando eu fui lá para a Ilha do Marajó, eu fiquei numa ilhazinha, numa região lá chamada Afuá, e a gente estava comendo pão simples, pão francês, que lá tem outro nome que eu não lembro. Um moleque veio com um olhar de que assim, tá como se fosse, sei lá, churrasco, com um olhar de fome pra cima daquele negócio. Eu fiquei com dó do moleque. Falou, guri, toma aí, come aí. Ele devorou o pão, ele não comeu o pão. Pra esse menino, pão é um alimento delicioso. Deu pra entender? Por quê? Quando eu fui perguntar pro pessoal, eu falei, nossa, coitado, aquele moleque tá passando fome, comeu pão puro ali, devorou o pão. Aí o rapaz me explicou, não é que ele tá passando fome, é que aqui na região, na onde ele mora, que era Afuá, mas era uma parte de Afuá no meio do rio, comunidade ribeirinha. Naquela região lá não tem pão, porque ele não vai no mercado comprar pão, não vai na padaria fazer pão, a mãe dele não faz pão. A comida dele é outra. Agora, camarão para ele era mais normal, mas pão, que delícia! Então para ele pão é um alimento delicioso. Ou seja, cada um desenvolve uma forma de olhar a realidade a partir de um aglomerado de coisas que ele traz na própria cabeça, a partir de um monte da sua própria história, vamos dizer assim. Beleza? Vou dar outros exemplos. Quando eu falo arma de fogo, o que vem na sua cabeça? Na de alguns vem credo, que medo. Na cabeça de outros vem possibilidade de autodefesa. Na cabeça de outros vem polícia, tiroteio. Na cabeça de outros vem roubo, assalto, vida fácil, os vida louca, nóia, vamos pensar. Ou coisas parecidas com isso, mas a mesmo objeto, vários pontos de vista. Se eu falar para vocês assim, família numerosa, casal com muitos filhos, o que vem na sua cabeça? Um vai olhar para isso e vai falar, loucura, você é doido, isso é coisa de gente que tem cabeça, sei lá, é louco. Outros vão olhar para uma família numerosa e vão pensar, que coisa mais linda, é para isso que se veio, que o casal deve se unir. Outro vai olhar e vai pensar assim, nossa, que casal corajoso. Outro vai pensar, que casal retardado. Cada um vai enxergar a realidade de um ponto de vista e vai enxergá-la por causa de uma série de coisas que tem dentro de si. Certo? O óculos da realidade é formado por algumas coisas que a pessoa já tem dentro. Por um exemplo, quando eu penso em família numerosa, eu acho muito bonito. Eu acho lindo. Mas eu sei que é dolorido. Por que eu acho lindo? Porque eu aprendi no meu histórico, na formação junto dos meus pais, na minha formação religiosa, na formação com os meus amigos, com aqueles que foram os meus professores, a olhar para um homem que morre no sentido figurado ou até literal, mas morre no sentido de se esforça para sustentar a própria casa, para dar alimento e aconchego para a família, para cuidar dos filhos. Um homem que faz isso, para mim, ele tem ele merece uma salva de palmas. Eu amo isso, eu acho bonito. Então eu sei que uma família numerosa tem por trás dela um homem muito esforçado e deveria ter, senão ela não fica toda destrambelhada. Mas um homem que dedicou a vida ali para poder fazer aquela família florescer. E também é lógico que admiro muito e acho muito show de bola a mulher, porque não seria possível uma família numerosa, ordenada, se não tiver também uma mulher ordenada, dando a vida também, morrendo pelos seus filhos, morrendo pelo seu esposo, enfim, o homem e a mulher dando a vida um pelo outro, dando a vida pelos filhos. Eu acho isso muito bonito. Tem gente que acha isso, por causa de eu achar tudo isso muito bonito, quando eu olho, o meu óculos é de, mano, que da hora. Outros acham que isso é simplesmente impossível, então quando olham para isso acham isso loucura. Outros acham isso que até é possível, mas não me apetece. Teve um rapaz uma vez que eu conversei sobre algo parecido, ele falou, eu não quero nem ter filho, eu sou egoísta demais, eu não quero dividir a minha vida com uma criança. É o olho da realidade dele. Bom, quando eu falo família numerosa, família de muitos filhos, marido, mulher, muitos filhos, o que vem na sua cabeça? Faz o seguinte, comenta aqui nos comentários do vídeo, que eu vou contar isso aqui já como nota para aula. Essa nota aqui, essa avaliação, essa atividade dessa semana não vai ter uma atividade para vocês fazerem, vai ser um pouquinho mais fácil. Então eu vou contar uma das coisas, eu vou contar aqui o seu comentário, pode pôr aí embaixo. Quando eu falo família numerosa, o que vem na sua cabeça? É para ser sincero, você não vai encher de palavrão aqui embaixo.
Mas seja sincero, escreve, pra mim eu acho isso bonito, mas eu acho impossível, ou não, eu acho isso assim, uma perda de tempo, eu acho uma loucura, o que você acha? Põe aí. Só que não vale pôr o comentário aqui no mês de agosto e querer que eu leve em conta agora, tá? Coloque seu comentário aí até o dia 27, mais ou menos, 26 da semana, beleza? Se você estiver assistindo esse vídeo atrasado, dançou. Bom, isso aí é uma coisa, deu pra entender? Cada ser humano enxerga a realidade a partir de um ponto de vista diferente, e esse ponto de vista diferente é por causa de uma série de coisas que ele tem dentro da cabeça dele, dentro do coração dele, dentro da mente dele, que formou ele a enxergar a realidade daquele ponto de vista. Certo? Beleza. Outra coisa então, agora vamos para aquele lance lá. Várias formas de conhecer a realidade. Pode ser através de olhar a realidade, do mito, da ciência, da filosofia, da religião, bababá. Quando a gente olha para o ser humano, a gente consegue perceber que o ser humano é um ser racional, certo? Por exemplo, na própria apostila do aluno aí desse bimestre, vai trazer o mito de... Como é que ele chama? Prometeu. Eu ia falar Epimeteu, mas Epimeteu é o nome do irmão dele. O mito do Prometeu que vai tratar um pouco sobre isso. Então eu vou repetir mais ou menos aqui. O ser humano, ele é um bicho diferente dos outros. Os animais, por exemplo, sei lá, galinha, pato, papagaio, escaravelho, sabe? Escaravelho. Cada animal tem mais ou menos um jeito de se proteger e um jeito de se... levar a vida. Não é bem isso que eu quis dizer, mas serve. Por exemplo, uns têm pena que faz voar, outros têm pena que não faz voar, mas ajuda a se proteger, no caso da galinha. Outros têm uma pele grossa, outros têm garra, outros têm uma capacidade de ficar invisível, brincadeira, ficar invisível não, se misturar no meio das coisas como o camaleão tem. Cada animal tem mais ou menos um jeito aí de uma habilidade, a palavra certa. Cada um tem uma habilidade que favorece ele nesse mundo aqui, beleza? O ser humano não tem habilidade nenhuma. A gente tem, né? Mas eu vou chegar lá. A gente não tem garra, a gente não tem força sobre-humana, até o nome já fala, né? A gente não tem nenhuma força como um elefante, por exemplo. A gente não tem nenhuma força como um grilo. O grilo, pro tamanho dele, o tamanho do pulo que ele dá, ele é mais forte que o ser humano, se você for fazer a proporção. A coxa dele é muito mais forte, muito mais, pelo menos para pulo, do que o ser humano. Bom, enfim, a gente não tem nada disso. A gente é os seres mais, né, sem habilidades nesse sentido. A nossa pele rasga fácil, o nosso pelo não é suficiente para proteger do sol, a gente morreria de tanto tomar sol, a gente morreria de tanto tomar chuva, a gente, por exemplo, no sítio onde eu moro lá, tá chovendo aquela chuva desgraçada, as vacas estão tudo no pasto. Eu nunca vi uma vaca com pneumonia, gente. Talvez tenha, mas nunca vi, mas o couro dela lá aguenta o bagulho, a pele, a temperatura dela aguenta, então ela não morre. Agora larga eu lá pra ver, larga eu pra ver. Pode ver agora na pandemia. Quieto, não vou entrar nisso. Eu ia zoar porque os animais que eu saiba não pegam essa bagaça, né? Descorona e etc. Pelo menos que eu saiba. Bom, mas aí foi só uma zoeira. O ser humano, em compensação, a gente tem uma outra faculdade. Nós somos racionais. A gente é inteligente. Então, embora a gente não tenha a habilidade natural de voar, a gente consegue construir uma máquina que nos faz voar. Embora eu não tenha naturalmente garras, mas eu consigo construir para mim armaduras e ferramentas que são como garras. Então, no final das contas, a gente é o ser mais chulé que existe, mas a gente consegue dominar todos os outros usando o nosso raciocínio. Então, analisando isso, filosoficamente falando, você olha, nossa, realmente o ser humano ele tem uma faculdade. Num primeiro momento, você olha um bebê ser humano e um bebê vaca. Bebê vaca é muito mais forte que o bebê ser humano. E por muito tempo ele vai continuar sendo mais forte. Porque o bebê ser humano vai demorar quanto tempo para conseguir fazer alguma coisa? Sei lá, por muito tempo ele nem anda. O bebê vaca cai, mano, daqui a 3 minutinhos, sei lá o quanto tempo, o desgramadinho já tá andando. Então é muito diferente. O bebê vaca ficou show. A gente é muito frágil. Mas temos a capacidade aí de dominar as outras coisas pelo nosso raciocínio. Filosoficamente falando, você olha, realmente, o ser humano é um ser
A racionalidade dele é um dom, vamos dizer assim. Aí vem o seguinte, olhando para isso, a gente pode ter uma visão científica, uma visão filosófica, uma visão mitológica, uma visão religiosa sobre essa racionalidade do ser humano. Beleza? Como assim, professor? Vamos explicar. O ser humano é racional, certo? Cientificamente falando, um cientista olhando para a racionalidade do homem. Eu não sou cientista e eu posso estar errando na minha forma de explicar aqui, mas é para poder dar um exemplo bem simples. Um cientista olhando para o ser humano, ele vai tentar achar as causas da racionalidade do ser humano. Um cientista mineiro falando, cá de que o ser humano é inteligente? Cá de quê? Por causa do quê? Por causa de quê? Ele olha para o ser humano e fala, olha, analisando o sistema, o cérebro mesmo, o hardware, nossa, estou ficando careca. Olhando o hardware do ser humano, a cabeça do ser humano, ele vai analisar lá uma série de hormônios, uma série de metabolismo, uma série de coisas e falar, ele é inteligente por causa disso, eu posso chegar nessa conclusão. Então, o olhar de ciência sobre a racionalidade do homem é esse. Um olhar da filosofia sobre a racionalidade do homem, ela poderia questionar tipo assim, tá, a filosofia, né? Aonde fica a inteligência do homem? É algum órgão? Ela fica no coração? Ela fica na onde? Ela fica na consciência. E onde fica a consciência? Isso é uma área da filosofia. A gente pode questionar sobre isso. Para que serve isso? Se o homem realmente é superior aos outros animais por causa da racionalidade dele, etc, etc, etc. Só que a gente pode ter um olhar, por exemplo, religioso. Então, científico, filosófico, um olhar religioso. O olhar religioso, eu sou católico, então de doutrina católica, de um modo geral, doutrina cristã, eu entendo. Então, isso eu posso dizer. O olhar católico, um olhar religioso, cristão, sobre a inteligência do ser humano, a religiosidade cristã vai dizer, o homem é racional porque Deus o fez desta forma. Ele é imagem e semelhança de Deus. Deus é um puro espírito racional, dotado de inteligência e vontade perfeitíssima. E ele deu isso ao homem. Então, da onde veio a inteligência do ser humano? Lógico, a gente vai levar em conta o que a filosofia falou, o que a ciência falou, mas a razão mesmo, da onde veio a inteligência? A fé cristã, ela vai dizer, veio de Deus. Foi Deus quem deu esse dom para o ser humano. Beleza? Porque ele é assim, ele nos deu isso como imagem dele. Aí, a mitologia. Eu sei que, filosoficamente falando, a gente pode misturar um pouco e dizer que a visão cristã é uma visão mítica também. Eu sei, mas enfim, vamos falar de mito aqui no sentido mito grego. Aí a gente tem aqui na nossa apostila do segundo bimestre o mito do Prometeu. Eu tenho que ler o nome, porque Prometeu, Epimeteu, meu... Fica aqui a dica, se você for ter filho, família numerosa, se for ter 2 meninos, por exemplo, já pode pôr Prometeu e Epimeteu, fica show. Vamos voltar. No mito diz que é o seguinte, o ser humano foi criado, o Epimeteu ele criou as coisas, e o Prometeu ele era responsável por analisar a criação do irmão dele. Então ele olhava para os bichos e falava, show de bola, da hora, legal, não, etc. Chegou no ser humano, o Epimeteu já tinha dado para todos os animais, ou a garra, ou a coragem, ou, não é coragem o termo que está lá, audácia, ou as penas, etc. Quando chegou no ser humano não tinha nada, era um verme. Ela falou, eita, o que dá para esse bicho? Não sobrou habilidades para dar para ele. Aí o Prometeu, olhando para o ser humano, quis presenteá-lo com um dom. Foi lá no Olimpo, roubou o fogo e deu para o ser humano e ensinou o ser humano a manobrar o fogo. E o ser humano, manobrando o fogo, aprendendo a lidar com o fogo, foi passando essa técnica de geração em geração, aprendendo a lidar com o fogo, ele foi desenvolvendo habilidades e foi criando ferramentas, foi criando e ele foi modificando e foi aí conseguindo dominar todos os outros. Então, a visão científica vai dizer, o homem é inteligente por causa de uma série de reações que ele tem. A filosofia vai dizer, será que o homem é inteligente? Tá bom, mas se é inteligente, aonde está essa inteligência? A religião, especificamente a religião cristã, vai dizer, o homem é inteligente porque isso é um dom que ele recebeu de Deus. O ser humano é imagem e semelhança de Deus e recebeu isso como dom. Agora, o mito, de modo particular esse mito aqui do Prometeu, ele vai dizer que o ser humano recebeu essa dádiva
dos deuses para dominar os outros. Não necessariamente para dominar, mas pelo menos para sobreviver, porque se ele não tivesse isso, ele não teria durado os primeiros dias de criação. Beleza?